Salve meus leões, salve minhas leoas, Flávio na área para mais uma leitura comentada do livro Um Curso em Milagres. Comigo, leitura comentada do livro de exercícios e com Luciana, a leitura comentada do livro texto. Seja muito bem-vindo ao Rugido da Alma, que você tenha um dia tão lindo, maravilhoso, abençoado e produtivo quanto desejo que seja o meu. Gratidão, universo, por esse eterno momento que é o presente, que é onde que a vida acontece, onde nós estamos completamente enfatizados, vivendo a nossa vida, recebendo todas as nossas dádivas. Se você é a primeira vez aqui com nós, estamos fazendo a leitura e o estudo dessa ferramenta aqui, se chama Um Curso em Milagres. Essa ferramenta, de forma muito resumida, se trata de espiritualidade. Ela vai ajudar você a ter uma compreensão melhor sobre os seus pensamentos, a como lidar melhor com você mesmo e, consequentemente, buscar uma conexão com Deus, uma conexão superior. E isso é uma coisa tão importante, mas ao mesmo tempo tão negligenciada por tantas pessoas, que isso acaba interferindo, na nossa vida. E a gente fica muito naquele ponto, deixa a vida me levar do jeito que acontecer, eu vou tocar meus projetos, eu vou realizar. E a gente não entende, às vezes, essa necessidade de se organizar, de se colocar à disposição para que o universo consiga encaixar essas coisas dentro dos nossos corações. Então, eu sempre trago a vocês, eu sempre levanto essa questão da gente refletir muito sobre isso, sobre o nosso propósito, de quem somos nós. Então, se você gosta, desse tipo de assunto, tá buscando resposta para essa pergunta, eu tenho um convite para você nesse momento, para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações. Tem vídeo novo todo dia aqui no canal, tanto do livro texto quanto do livro de exercícios. E se você está chegando agora, vai lá no começo, começa a ver tanto os exercícios, que ele tem uma metodologia, simplificado, que vai te ajudar a trabalhar e destravar as questões que você precisa de fato destravar na sua vida, E às vezes você pode fazer só o livro texto, pode fazer só o livro de exercício, não tem uma ordem, mas se você conseguir conciliar e casar os dois, vai ser de grande valor para você, você vai ver o tanto que vai ser transformador na sua vida, tá? Hoje, a gente está com uma lição aqui, a gente vai para a lição, para aqueles que acompanham já há mais tempo, a gente está na lição 169, pela graça vivo, pela graça sou liberado, tá? Então, assim, a gente vai trazer hoje um pouco, dessa essência. Ontem a gente viu que a nossa graça é dada, e hoje, na lição 169, pela graça vivo. Então, o que é essa graça? Receber essas dádivas, essas bênçãos que Deus tem para nós e saber viver através delas, porque ele complementa aqui, pela graça sou liberado, que é o que? Esse processo de aceitação, de estar no amor, de saber onde colocar a cura do que precisa de fato ser curado. Então eu olhar isso de uma forma inteligente, e organizada, me ajuda demais a me liberar de pensamentos que possam, em algum ponto, estar me machucando, me incomodando. E hoje nós pedimos, a Deus gratidão por esse momento, pedimos que nossos corações possam estar abertos, que a gente possa vir a receber essa luz, essas graças, essas dádivas, para que nós possamos ter uma expansão da nossa mente, uma conexão cada vez mais profunda com Deus nesse momento de hoje, nessa lição. Eu peço e agradecer em nome de Jesus. Amém. Gratidão, universo. A gente sempre pede, eu sempre peço que os nossos corações estejam abertos para que a gente possa sempre receber, essas lições, os ensinamentos do livro texto de uma forma coesa, que a gente possa realmente fazer um filtro aí para que a gente possa trazer essas coisas e implementá-las no nosso dia a dia, tá? Vamos lá, meus leões e minhas leoas. Já deixei o título da lição aqui na tela para vocês, tá? Para você que está chegando agora. A lição é a 169, ou seja, todo dia, a gente fez uma lição e hoje a gente já está avançando aí na 169. Pela graça vivo, pela graça sou liberado. A graça é o aspecto do amor de Deus que mais se assemelha ao estado que prevalece na unidade da verdade. É a aspiração mais elevada do mundo, pois nos conduz para além do mundo inteiramente. Ela está depois do aprendizado, no entanto, constitui a meta do aprendizado, pois a graça não pode vir até que a mente se prepare para a verdadeira aceitação. A graça vem a ser instantaneamente inevitável naqueles que tiveram preparado uma mesa
em que aquela possa ser gentilmente colocada e recebida voluntariamente um altar limpo e santo para a dádiva. Ou seja, você se preparar, né, do seu ambiente, a sua mentalidade, a sua espiritualidade para você receber essa graça de Deus. É um ambiente limpo, né? Então, até Pressfield, né, trazendo da leitura da Guerra da Arte, ele conta muito essa terminologia das inspirações que ele tinha, né, que veio da mitologia grega e quanto ele saiu, né, ele começou esse talento artístico dele, ele falava muito sobre a musa inspiradora, né, então quando ele ia escrever, fazer a leitura dele, ele organizava, ele mantinha a casa dele sempre muito organizada, o capachozinho da porta ali sempre limpo, tirava poeira, para quê? Para Deus habitar, né, para vir aquela graça, a inspiração de Deus, que no caso ele usava essa simbologia, né, que é da cultura do livro, né, que era uma cultura da Grécia Antiga, que era da Odisseia, de Homero, que ele conta a história de Ulisses, né, dessa questão da invocação das musas, se eu não estou enganado, salvo engano essa história, tá? E ele trazia essa simbologia, eu trago aqui para nós da mesma forma com relação à graça de Deus para nossa vida, né? Então Deus, como que Deus vai chegar e a gente vai receber toda essa santidade num lugar bagunçado? Então por isso que a nossa mente, a nossa vida tem que estar cada vez mais organizada, um local limpo e santo, um altar de fato para receber essa presença. Por isso que essa ferramenta, um curso em milagres, né, ela traz essa conexão de mentes para nós, para que a gente possa limpar a nossa mente, dar uma refinada nela, cada vez mais com delicadeza, para manter um lugar clean. A graça é a aceitação do amor de Deus dentro de um mundo de aparente ódio e medo. Unicamente pela graça, o ódio e o medo se vão, pois a graça apresenta um estado tão oposto a tudo que o mundo contém, que aqueles cujas mentes são iluminadas pela dádiva da graça não podem acreditar que o mundo do medo seja real. Ou seja, né, de fato você começa a obscurecer essa visão que esse mundo, né, não é um mundo real. Esse mundo de medo, de dor, de ilusão, você vê que você estava sendo iludido, né? Então você vem, a dádiva, a graça de Deus, ela vem para te clarear, te trazer essa verdade que ela vem a partir de dentro de você, que Deus nunca tirou ela aí de dentro de nós, de cada um de nós. Não tirou de você, não tirou de mim. Sempre teve aí, mas bastasse que eu tivesse também aceitação. Não, eu aceito, né? Receber essas dádivas para consequentemente, essa salvação para mim receber essas graças de Deus, que são as dádivas e as graças de Deus. Eu posso até, de uma certa forma, eu meio que empacoto toda essa libertação que a gente recebe, quando a gente de fato aceita e começa a buscar essa conexão. Às vezes é difícil, a gente para pensar assim, pô, mas é difícil, é muita coisinha, aceitação, é perdão, é salvação. É o que eu chamava, né, há umas lições atrás, do pacotão da felicidade. Então eu tenho que entender, de fato, né, qual que é esse pacotão da felicidade para mim, tá cada vez mais acalentado nesse espírito de evolução, nesse espírito de conexão com Deus, com o que Deus tem para falar para mim, dessas graças que eu tenho para receber, dessas dádivas que eu tenho também a receber, tá? A graça não é aprendida. O passo final tem que ir além de todo aprendizado. A graça não é a meta que esse curso aspira a atingir, mas nos preparamos para a graça, já que a mente aberta pode ouvir o chamado para despertar. Não está hermeticamente fechada contra a voz de Deus. Veio a estar ciente de que há coisas que não sabe e assim está pronta para aceitar um estado completamente diferente do tipo de experiência com a qual está familiarizada. Então, quando ele fala aqui da graça, né, ela de fato ela vem para trazer uma roupagem completamente diferente, né? Quando eu já estou num nível de sintonia maior e não estou familiarizado com essa graça ainda de fato. Porque quando eu venho para a salvação é um processo, né? Eu tenho que me libertar primeiro, eu tenho que fazer essa aceitação, eu tenho que perdoar, eu tenho que fazer todo esse caminho, essa jornada a percorrer, para que de fato eu receba as dádivas de Deus, né? E consequentemente eu desfrute da graça, que ela é um pós, né? Esse prêmio que vai me trazer, não vou nem chamar de prêmio, né? É o que vai me trazer uma visão mais amplificada ainda de experiências a qual eu não estava familiarizado. Então,
Enquanto ele traz a questão da graça, por isso que ele fala aqui que a graça não é aprendida. Talvez pareça que contradizemos a nossa declaração de que a revelação do Pai e do Filho como um só já foi estabelecida, mas também dissemos que a mente determina quando será esse momento e já o determinou. Insistimos, porém, que testemunho do Verbo de Deus para apressar a experiência da verdade e acelerar o seu advento a todas as mentes que reconhecem os efeitos da verdade em ti. Ou seja, né, tudo que a gente tem aprendido, a gente praticar, a gente ser testemunha desse verbo de Deus que nós estamos ouvindo. Então é uma, de fato, né, mais um passo nessa jornada de libertação, de entendimento. Por isso a importância da gente estar conversando, sempre fazendo uma síntese do que nós estamos aprendendo. Porque é tão importante quanto a gente ouve, a gente também praticar isso. Então, quando a gente conversa, né, tem pessoas para conversar sobre isso, e às vezes a ideia é que vocês conseguem trocar, às vezes, por exemplo, tem pessoas que não conseguem, não tem ninguém para conversar, e é legal que às vezes vai lá, manda uma dúvida aqui nos comentários, né, vão conversando com a gente, a Luciana e a Luciana vai respondendo nos comentários, então esse é o bacana. Então é uma forma também de você sintetizar e trazer o seu aprendizado, as suas experiências aqui, para que nós possamos também entender, outras pessoas possam entender como você está evoluindo, como você está se sentindo. Isso vai ajudar muitos de nós ao longo dessa jornada, nessa caminhada de um curso em milagres. Então, ele reconhece os efeitos da verdade em ti. Então, é ser um compartilhador dessas dádivas que você recebeu de Deus para você, então, né, começar a acessar essa graça e passar um outro nível de experiência que você, de fato, ele traz aqui que a gente não está acostumado. A unicidade é simplesmente a ideia de que Deus é, e no que ele abrange todas as coisas. Não há mente que contenha algo que não seja ele. Dizemos, Deus é, então deixamos de falar, pois nesse conhecimento as palavras são sem significado. Não há lábios para pronunciá-las e nem uma parte da mente é distinta o suficiente para sentir que agora está ciente de algo que não seja ela mesma. Ela se uniu à sua fonte, e como a própria fonte meramente é. Não podemos falar, escrever ou mesmo pensar sobre isso de modo algum. Vem a cada mente quanto o reconhecimento total de que a vontade de Deus tiver sido completamente dada e completamente recebida. Ou seja, você vai fazer a escolha, né, de dar e receber, de você aceitar na sua totalidade a sua unicidade com a mente de Deus, aceitar que você é um instrumento na mão de Deus. Então ele parte desse princípio, né, de escolhas, sempre isso, né, sempre nos leva a escolhas. Isso devolve a mente ao presente infinito, em que nenhum passado nem o futuro podem ser concebidos, está além da salvação. Depois de todo o pensamento, de todo o tempo de perdão e da sua santa face de Cristo, o Filho de Deus meramente desapareceu em seu Pai, assim como seu Pai nele. O mundo absolutamente nunca foi. A eternidade permanece no estado constante. Ele traz aqui que quando a gente entra nesse estado de graça, né, a gente nunca viu de fato a separação. A gente sempre teve na unicidade da mente de Deus. Então isso que ele quer trazer aqui para nós, né? A eternidade permanece um estado constante, nunca mudou, nunca alterou a sua forma inicial, porque o que altera a forma inicial é quando a gente deixa, né, essas questões do ego, da vaidade, desse outro eu, desse mundo de ilusões, tomar a frente dos meus pensamentos e eu cedo a eles, né? Aí eu vou trabalhar no corpo e não na espiritualidade, não na unicidade da mente de Cristo. Isso, eu acredito, né, que para todos essa jornada, a gente passa por isso de um certo ponto, porque é o seguinte, para analisar essa jornada, não tem como, não vou falar que não tem como, né? Não é que é impossível, mas é muito difícil a depender das condições, das adversidades que cada um enfrentamos, da gente começar a inicializar esse processo mais cedo. Não que crianças mais jovens, porque eles não conseguem parar para ter esse tipo de pensamento. Mas a gente, quando chega a uma certa maturidade, uma certa idade, a gente de fato se abre para entender, né, que a gente percebe estudando essa ferramenta que existe essa separação e a gente estudando aqui, a gente pode conhecer e estudar sobre nós, que você está fazendo um estudo sobre você. Eu estou fazendo um estudo sobre mim.
Então a gente se descobre e é uma busca individual de cada um para se tornar um ser humano melhor. E a gente não tem para onde correr, né? O nosso propósito de vida é nos evoluir como seres humanos. Entender isso é um passo fundamental para que a gente, né, nivele e coloque aqui como ele traz, né? A eternidade permanece um estado constante como sempre foi quando eu começo a viver viver pela graça de Deus, que não é aprendida, mas é recebida quando eu tenho toda essa jornada antecedendo a graça. Então, o perdão, a aceitação, o perdão, a aceitação, a cura, né, libertar das mágoas, não ver a diferença no outro, o não julgamento. Então, todas essas questões têm que ser levantadas antes que eu possa estar limpo, né, o altar para receber essa graça. Então tem que estar o terreno tudo bem preparado, assim como a construção de uma casa. Não posso pegar um terreno sujo e sair ele querendo levantar um alicerce, uma casa. Tem que preparar todo o terreno. A nossa preparação, né, foi essas etapas anteriores que nós já estamos vindo há 168 dias atrás, desenvolvendo elas. Isso está além da experiência que tentamos apressar. Entretanto, o perdão ensinado e aprendido traz consigo as experiências que dão testemunho de que está próximo o momento em que a própria mente determinou abandonar tudo. Menos isso. Nós não apressamos, pois o que então vais oferecer estava oculto daquele que ensina o que significa o perdão. Todo aprendizado já está na sua mente, realizado e completo. Ele reconheceu tudo que o tempo contém e o deu a todas as mentes para que cada uma pudesse determinar de um ponto em que o tempo estava acabado, quanto estaria liberada para a revelação e a eternidade. Já repetimos várias vezes antes que apenas fazes uma jornada que já terminou. O que ele está falando aqui, mais uma vez da escolha, né, de ter escolhido que esse tempo, que essa jornada foi finalizada, quando você aceitou, né, todas as outras etapas, colocou-as em prática. Então, todo aprendizado já estava na sua mente, a gente só trouxe eles à luz, só trouxe clareza para todos esses ensinamentos que sempre estiveram com nós. Pois a unicidade tem que estar aqui, qualquer que seja o momento que a mente tem estabelecido para a revelação, ele é inteiramente irrelevante para o que tem que ser um estado constante para sempre, como sempre foi, permanecendo para sempre como é agora. Nós apenas aceitamos o papel há muito tempo designado e reconhecido plenamente como já tendo sido realizado com perfeição por aquele que escreveu o roteiro da salvação em nome do seu Criador, em nome do Filho do seu Criador. Ou seja, o roteiro, né, de uma certa forma, todo esse roteiro que a gente está passando aqui já estava escrito, que é do perdão, da salvação, da libertação, da cura, da aceitação, do não julgamento. Todos esses fatores que são cruciais para que a gente possa, né, entender esse processo de libertação e entender o que já estava escrito. Não há mais necessidade de esclarecer o que ninguém no mundo pode compreender. Ninguém no mundo pode compreender, não tem mais o que você explicar. Agora temos um trabalho a fazer. Pois aqueles que estão no tempo podem falar das coisas que estão além e escutar as palavras que explicam que aquilo que está por vir já passou. Ou seja, né, a gente dá essa mensagem que nós aprendemos àqueles que vêm por esse caminho também. Mas o que podem significar as palavras para aqueles que ainda contam as horas, que amanhecem, trabalham e vão dormir de acordo com elas? Ou seja, né, quando a gente entendeu esse propósito do curso de milagres, que a gente chegou nesse momento desse ápice, o que é a ideia? A gente não se preocupar mais com o tempo, né? Porque a gente está ciente da eternidade, que a eternidade permanece constante, que ela nunca foi separada, que nunca houve essa divisão da nossa mente, com a mente de Deus, com os nossos pensamentos, e a gente cada vez mais se habituar, né, em trazer essa purificação para nós. Pô, Flávio, mas é um processo que às vezes não é que é penoso, né? A gente que coloca muita dificuldade, mas é totalmente possível fazer porque nunca houve separação. Mas é aquilo que eu falei, as árvores estão tão enraizadas, tão enfincadas que a gente
fica naquela pilha de que, pô, essa árvore aí eu não vou conseguir nunca arrancar essas raízes e mudar. Mas sim, é possível fazer isso e fazer isso com maestria, olhando o quê? Os nossos pensamentos cotidianamente, todos os dias, policiando, se monitorando, se colocando à disposição por todo esse aprendizado que trouxemos até agora e compartilhando ele também da mesma forma. Basta então que tenhas trabalho a fazer para desempenhar a tua parte. O fim terá que permanecer obscuro para ti até que seja feita a tua parte. Isso não importa, pois a tua parte ainda é aquilo de que depende de todo o resto. Ao aceitares o papel que te foi designado, a salvação vem estar um pouco mais perto de cada coração incerto que ainda bate não sintonizado com Deus. O perdão é o tema central que corre por toda a salvação, mantendo todas as suas partes em relacionamentos significativos, tendo o curso que ela segue direcionado e o seu resultado seguro. E agora pedimos a graça e a dádiva final para a salvação pode conceder, que a salvação pode conceder. A experiência que a graça proporciona terá fim no tempo, pois a graça prenuncia o céu, ainda que não substitua o pensamento do tempo, a não ser por um breve período. O intervalo basta, nele são colocados todos os milagres para serem devolvidos para ti, por ti. 12 instantes santos que recebes através da graça na tua experiência a todos que veem a luz remanescente na tua face. O que é a face de Cristo, senão a daquele que foi por um momento para a intemporalidade e trouxe para abençoar o mundo um claro reflexo da unidade que sentiu há apenas um instante. Como poderias, enfim, atingi-la para sempre, enquanto uma parte de ti mesmo permanece do lado de fora sem saber, sem despertar e precisando de ti como testemunha da verdade? Ele pergunta isso no final, ou seja, né, como que você pode aceitar a ideia de que você já conhece tudo isso, você já tem todo esse embasamento da santidade e a gente aceitar que as pessoas não conheçam essa missão, essa jornada. Então, por isso, né, precede a nós esse entendimento de aceitar essa missão de ser a salvação para o mundo. Pô, aí agora tem que levar muito em conta para você não colocar uma carga talvez que não existe em você, tá? Porque você pensa, agora eu conheci isso, eu vou ser a salvação para o mundo. Cara, o que você puder fazer diferença, meu leão, você tem que fazer, você tem que jogar, você tem que se mergulhar. Mas não sofrer com isso, porque às vezes tem gente que entra nisso, né? E aquela vaidade toma conta e a pessoa começa a sofrer porque as pessoas não mudam. Não cabe a mim a mudança, se a pessoa vai mudar ou não. Cabe a mim só transparecer esse reflexo da face de Cristo em mim, porque eu estou em paz comigo mesmo, eu consegui ter essa aceitação, eu consegui ter essa liberdade emocional, essa liberdade espiritual. Então as minhas emoções, os meus blocos de experiência, eles já não me afetam mais como me afetavam antes, porque a minha essência, o meu ser é a prova de balas. Então essas variações de humor sou eu que defino, sou eu que escolho se a minha alma vai aceitar ou não. Então quando eu parto do princípio de aceitar, né, todas essas coisas, essas ilusões na minha vida, digamos assim, não vou conseguir me libertar para mim ver, né, receber essa graça de Deus no nível mais profundo. E é uma caminhada que eu acredito que todos nós queiramos, né, receber essas dádivas e também, consequentemente, retornar essa graça aí. Fique grato por retornar, assim como ficaste contente em ir por um instante aceitar as dádivas que a graça te proveu, tu as carrega de volta para ti mesmo, e a revelação não está muito atrás, a sua vinda está assegurada. Pedimos a graça e a experiência que vem da graça. Damos as boas-vindas à liberação que ela oferece a todos. Não pedimos o que não pode ser pedido. Não olhamos para o que está além do que a graça pode dar. Por isso, podemos dar na graça que nos foi dado. Ou seja, né, eu estou dando na graça que foi dado. E aquele lá no começo que a gente viu, né, quanto eu dou o Espírito, dou em amor, dou em paz, eu não perco nada, não tem nada de perda, tá? A minha perda é zero, porque quanto mais eu dou, mais eu recebo. O amor, né, essa paz do Espírito de Deus, dessa gratidão, ela não te cobra nada em troca, ela não dá essa sensação de perda, de você perder nada. É uma sensação, pelo contrário, de paz.
A meta do nosso aprendizado de hoje não excede essa oração. No entanto, no mundo, o que poderia ser mais do que aquilo que pedimos nesse dia, aquele que dá a graça que pedimos como ela lhe foi dada. Pela graça vivo, pela graça sou liberado. Pela graça dou, pela graça vou liberar. Repetindo, pela graça vivo, pela graça sou liberado, pela graça dou, pela graça vou liberar. Fim da leitura do livro de exercícios. Gratidão, meus leões, minhas leoas. É isso aí, lição de hoje maravilhosa, né? Pela graça vivo, pela graça sou liberado, de fato. Que nós possamos, né, ter esse entendimento cada vez mais de forma profunda para que a gente possa entrar nessa jornada de mudanças nas nossas vidas e fazer toda a diferença. Então, que nós sejamos assim, né, persistentes nessas mudanças que nós queremos fazer e abençoar aqueles que também estão no mesmo caminho vindo, porque essa mensagem de fato é muito poderosa para ficar guardada só com nós mesmos e que nós façamos da nossa vida um exemplo para aqueles que vêm querendo seguir, querendo se libertar, possam entender isso e se libertar da mesma forma como estamos fazendo. Eu acredito muito na minha mudança, né? Eu tenho observado isso e falo para vocês, estou muito feliz com os resultados. Às vezes tem alguns detalhes que a gente vai ajustando no meio do caminho, algumas coisas que pegam, ainda vão pegando, mas nada que nos abale, né? Que não nos faça seguir adiante nessa nossa jornada, por cada vez mais nos conhecermos melhor e nos conectarmos de forma profunda com o nosso Criador e assim também sermos instrumentos, dádivas, recebendo as dádivas e dando essas dádivas àqueles que também estão passando por esse mesmo caminho que nós já passamos. Fechou, meus leões, minhas leoas? Top demais, gratidão universo, gratidão por esse dia de hoje, que vocês possam ter um dia abençoado, iluminado, maravilhoso, produtivo de muito descanso e tamo junto até depois do fim.